Olá, eu vou gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês como eu fiz para fazer a coleta das opções de horários dos professores, para depois poder alimentar o quadro de horários lá. Futuramente a gente vai integrar as duas coisas, mas por enquanto a gente estamos indo passo a passo, fazendo uma coisa de cada vez. Geralmente a gente pega e faz aquela situação, dá um papel para cada professor, o professor responde as coisas e aí a gente tem que fazer a tabulação, colocar numa planilha se quiser fazer a tabulação dos horários, das opções de horários. Então o que eu fiz? Eu resolvi fazer por formulário e eu achei mais prático e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Bom, primeira coisa, eu já deixei tudo pronto, eu deixei a planilha pronta e os formulários prontos, para a gente não ficar perdendo tanto tempo. Mas eu vou explicar para vocês o passo a passo. A primeira coisa, a gente tem que criar um formulário. Eu acho que, vamos dizer assim, não tem muito que explicar para fazer um formulário. Criar um novo formulário. E aqui eu fiz a seção 1, o exemplo de opção de horário. Tem a primeira pergunta, nome, telefone de contato. Você teve aulas atribuídas no período da manhã? Se sim ou não. E criei logo depois uma seção aqui. E aqui, na resposta, você vem aqui e coloca aqui, ó, ir para a seção com base na resposta. Então, se sim, ele vai para a seção 2, opção do período da manhã. Se fez não, ele já vai para a opção 3, que é o horário da tarde, certo? Então não tem que o professor ficar passando. Qual que é a opção do período da manhã? Aqui é onde ele vai escolher as aulas. Opção 3, horário da tarde, com a mesma pergunta. Você teve aulas atribuídas no período da tarde? Sim. Se sim, ele vai para a opção do período da tarde. Se não, ele vai para o período da noite, que nós temos 3 períodos. E aí cada um faz de acordo com a realidade da sua escola. Aqui a opção do período da tarde, que é uma outra seção. Então, você tem que ir criando as seções aqui. Adicionar a seção. E vai nomeando as sessões, porque senão ele fica sessão sem nome 1, sessão sem nome 2. Então o que eu faço sempre a opção? Quando eu crio uma sessão ou eu crio um formulário, eu nomeio, porque aí fica mais fácil quando eu quero ir para aquela sessão. Aqui o período da noite também é a mesma coisa. Se sim, ele vai para a opção do período da noite. Se não, ele envia o formulário, certo? Então vamos aqui ver aqui. Esse daqui é o formulário. Então o que o professor vai receber? O professor vai receber isso aqui. O exemplo da opção de horário. Nome. Eu vou pôr aqui Diogo. Telefone 999, tá. Você teve aulas atribuídas no período da manhã? Sim. Então, próximo. E aqui, ó, opção do período da manhã. Selecione os horários que está disponíveis. Então tem a primeira aula, de segunda até sexta, e 7ª aula, porque a gente trabalha com 7 aulas. Então aqui o professor vai selecionar aqui, de segunda-feira, ele pode a primeira, a segunda, a quinta, a sexta e a 7ª. De terça, ele pode a primeira e a segunda, e a mesma coisa aqui. De quarta, ele pode só as primeiras, de quinta, ele pode só as últimas, de sexta, só as últimas também. Próximo. Teve período? Não. Próximo. Teve período da noite? Não. Próximo. Enviar. Enviou o formulário. Enviar outra resposta. Marília. Telefone de contato 888. Você teve aulas atribuídas? Sim. Próximo, opção, e aqui é a mesma coisa. De segunda ela pode segunda-feira, de terça ela não pode dar aula, de quarta ela pode dar todas as aulas, de quinta só as últimas e de sexta só as primeiras. Próximo. Teve aulas no período da tarde? Sim. De segunda pode dar as primeiras, de sexta também as primeiras, de quarta, de terça aqui essas daqui, e aqui vamos ver, o professor vai selecionando de acordo com
com as preferências dele ou com a possibilidade que ele tem. Próximo. Tem o período da noite? Sim. Próximo. Então aqui vamos dizer, como ela tem, vamos por 4 aulas à noite, ela quer dar 2 aulas, as 2 primeiras da segunda e as 2 primeiras da terça. E vai enviar. Enviar outra resposta. Carolina, sua resposta. Eu não coloquei nada como resposta obrigatória aqui, porque pode acontecer, se eu colocar como obrigatória, às vezes pode ser que vai gerar problema. Então vamos dizer assim, essa professora aqui só pode trabalhar as últimas aulas. Próximo. Período da tarde, sim. Próximo. E aqui à tarde ela só pode trabalhar as primeiras da tarde. Tá. Próximo. Período da noite, não. Próximo. Enviar. Enviar uma outra resposta. Vamos fazer mais um aqui. Vamos pôr aqui. Adalberto. Telefone de contato. Teve aula de manhã? Sim. Próximo. De manhã, esse professor tem 8 aulas. Então ele só pode trabalhar de segunda e de sexta. Próximo. À tarde? Não. À noite? Sim. À noite ele também não quer trabalhar até tarde. Eu coloquei 7 aulas aqui, mas na verdade à noite eu tenho 5 aulas só. Então, mas aí vocês têm que fazer de acordo com a realidade de vocês, certo? Então aqui no caso, que nem no estado de São Paulo, o ATPC da Secretaria de Estado de Educação, ele é por área. Então um desses dias aqui o professor fica preso no ATPC. Então nesse dia ele não vai poder indicar que ele vai poder ministrar aulas. Tá, então aqui a gente respondeu encaminhou algumas respostas, então vamos lá. Eu tenho 7 respostas no formulário, certo? O João, a Maria, o Antônio, o Diogo, a Marília, a Carolina e o Adalberto. Tá. Então agora eu vou lá ver as respostas. As respostas elas vieram para cá. Vocês estão vendo elas aqui, certo? Então como que o formulário coleta essas respostas? Então ele coloca aqui, ó, nome, telefone de contato. Aqui ele coloca o horário que o professor encaminhou a resposta. Você teve aulas atribuídas? Sim. Aqui, conforme eles vão selecionando, ele vai criando uma array. Não sei como é que fala direito, porque o meu inglês é péssimo. Então ele coloca segunda, terça e quarta, de acordo com a indicação do professor lá, certo? Só que para a gente visualizar aqui, fica difícil. Assim, fica meio difícil, né? Então eu fiz o que? Eu fiz 2 planilhas auxiliares. Na realidade, vamos dizer, no meu horário eu fiz mais planilhas, mas a gente vai chegar lá. A primeira que eu fiz foi essa daqui. Tá. Não, vamos voltar aqui e explicar mais uma coisa. O que eu fiz aqui primeiro? Eu peguei, né, aonde eu recebo respostas, e eu fiz 2 intervalos nomeados. O primeiro com os nomes, com a resposta que vai de B2 a B24, e aqui vocês vão ter que determinar mais ou menos a quantidade de professores que vocês têm, e deixar sempre com uma folga para não precisar ficar mexendo na planilha. Aqui para a gente alimentar lá na frente, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então aqui eu criei um espaço nomeado, relacionando o nome dos professores. E depois disso, o que eu fiz também? Eu fiz um novo espaço nomeado, selecionando tudo, desde o nome até a última coluna aqui, que é a disponibilidade da 7ª aula da noite, que no caso, aí,
No meu, aqui a gente trabalha com 5, mas como eu fiz o formulário com 7, eu deixei porque eu só fui replicando as perguntas. E criei um espaço nomeado. Então eu peguei desde lá da célula B, da B2, foi incluído o primeiro nome, até a A24. Ou seja, eu peguei todas as respostas, todas as colunas com as respostas, vamos dizer, e deixei um espaço de linha, vamos dizer, que seja suficiente para mim receber minhas respostas. Ou seja, se eu tiver 50 professores, eu vou ter que ir até a A50, e sempre vamos dizer, deixar com uma folga, né, porque fica mais fácil. Tá. A partir daí, o que eu vim aqui? Eu fiz uma tabela auxiliar para mim visualizar, e para mim ficou mais fácil. Então aqui, assim, é uma validação de dados, para mim poder, por isso quando é que eu fiz o espaço nomeado. Então a partir do momento que eu clico aqui no Antônio, ele vai me trazer as opções que o Antônio deu. Ele vai lá no VLOOKUP, vamos dizer que as minhas planilhas do Google, elas estão em inglês. Nas novas versões elas já são em português. O VLOOKUP é o PROC-V. Então ele vai procurar o A4 na opção, no espaço que eu vamos dizer que está aqui, que é de B2 a A24, na coluna 3, e vai me trazer a resposta aqui. Aqui ele vai trazer a resposta da coluna 4, que nós vamos pegar aqui, certo? Então eu tenho aqui a primeira coluna, é o nome do meu espaço nomeado, primeira, 1, 2, 3, 4. Então aí ele vai me trazer esta resposta aqui, certo? E Marília já alterou. Então se eu selecionar o Adalberto, vai alterar também. E aqui embaixo eu peguei e trouxe isso e coloquei, vamos dizer, como a gente faz a visualização do horário, né? Geralmente a gente tem os dias da semana aqui e as aulas aqui. E fiz uma formatação condicional aqui. Se ele está disponível verde, se está indisponível vermelho. Isso para quê? Para ficar mais fácil visualizar. Porque colorido geralmente é bem mais tranquilo de você visualizar. Bom, então agora vamos explicar como que a gente fez esta planilha. Vamos dizer assim, como que a gente fez essa tabela. Vamos explicar esta fórmula aqui. O que eu fiz? Então a gente começa aqui. If C, vamos dizer assim, se tiver em português seria C. Se erro, find segunda em D4, zero maior ou igual que 1, coloca disp. Se for 0, vai colocar indisponível. Então vamos explicar a fórmula passo a passo aqui. O C é um condicional, certo? Então como que está essa fórmula aqui? Este C aqui, ele está se referindo a esse critério aqui. Então se o que está aqui dentro for maior ou igual a 0, ele vai colocar disponível. Se ele for 0, ele vai colocar indisponível. Se erro, o se erro, ele estabelece uma condição. Se der erro, ele vai atender a uma resposta. Qual a diferença do if para o if erro, do se para o se erro? O if, ele requer três conceitos, ou seja, se conceito verdade, e se for verdadeiro ele vai dar uma resposta, se for falso ele vai dar outra. O erro, ele só requer um, ou seja, se der erro, ele já vai dar aquela resposta. Então, se erro, por quê? Se erro, ele vai me apontar 0.
porque o find, o procurar, ele vai procurar o que ele vai fazer? A fórmula find, ou seja, procurar, ele vai procurar a palavra segunda nesta célula aqui. A partir do momento que ele encontrar, ele vai me trazer a posição da célula, a posição da palavra. A posição da palavra não me interessa, desde que ela exista, ele vai dar um número positivo. Então, se ela existir, ou seja, se ela existir dentro da primeira aula, sinal que o professor selecionou aquela aula. Que nem eu tenho aqui. Na quinta aula, ele colocou a segunda. Na quinta aula está disponível. Aqui, vamos dizer, ela está indisponível. Porque a função find, se ela não encontra, ela dá erro. Então, se ela dá erro, ela vai me dar 0. Então, é menor que 1. Então, ele vai dar indisponível. Se ele encontrar, ele vai dar a posição. Seja 1, ou seja 20, ou 30, ou a posição que ela estiver, ele vai me trazer um número positivo. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar na condição if e vai me trazer disponível. E aqui está a formatação condicional. Da mesma forma, eu fiz aqui. Então, aqui, vamos dizer, eu tenho na primeira aula, eu vou sempre buscar aonde? Na célula D4. A segunda aula, eu vou sempre buscar aonde? Na célula E5. Independente do dia da semana, vai ser sempre na célula E5. Porque é aqui que ele vai colocar. Na terceira aula, o F4 e assim por diante, certo? Aqui na quinta aula, ele já vai buscar aqui na coluna H, sempre aqui. Independente do dia da semana, ele vai trazer para mim aqui, certo? No período da tarde é a mesma coisa. Aonde que está? A primeira aula do período da tarde. Aqui, na coluna L. Então eu sempre vou buscar na L4. Então, assim, dá um pouquinho de trabalho preencher isso aqui? Dá, porque você tem que ficar alterando as referências, mas também não é difícil. Porque como aqui, assim, é a fórmula, a primeira aula é sempre na L4, então eu posso arrastar para cá, ou diferentemente, ao invés de eu arrastar para cá, primeiro eu coloco L4 aqui, a D4 aqui, depois eu coloco E4, depois F4, depois G4, e aí eu arrasto tudo para cá. Eu seleciono tudo. Vamos fazer aqui do da noite. Vamos fazer aqui. Ctrl C, vem aqui dar um colar especial aqui, colar só a fórmula. Então ele me colou a fórmula. Certo? Qual que é a primeira aula da noite? A primeira aula da noite, ela está na disponível, selecione, quinta aula, sexta. Você teve aulas no período da noite, ele está na coluna T. Então, qual que eu preciso? T4. Certo? Então, eu vim aqui e vou colocar T4 e vou arrastar para baixo. T. Qual que é a segunda aula? É U, UVW. Então aqui vai ser U. A segunda aula vai ser U. A terceira aula V, quarta aula W, acho que deve ser X, né? X, Y, Z, terminando Z. Tá, então eu já peguei, acertei as minhas células de referência, certo?
Então aí agora eu pego aqui e arrasto aqui. Então eu coloquei, só que vamos dizer, como ela está travada, aqui está travado, T4, então ela veio buscar aqui a mesma coisa, ela não fez, vamos dizer, não seguiu, vamos dizer, ela continua no T4. Então aí o que eu faço aqui? Aí eu venho aqui, seleciono os dias da terça, venho editar, localizar, substituir, pesquisar nas fórmulas, eu substituo segunda por terça. Pesquisar na fórmula, substituir tudo. Foi substituído 7 instâncias, concluído. Então aqui eu já fiz a fórmula da terça. Da mesma forma eu vou fazer aqui na quinta e na quarta, substituir segunda por quarta, segunda por quinta, segunda por sexta. Então quer dizer, dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas também não é uma coisa assim fora do comum. E é uma coisa que vamos dizer que vai ficar para todos os anos. Então eu fiz essa grade para a gente poder visualizar. A cor colorida. Então, para mim poder visualizar. Agora eu fiz aqui na frente, e na minha planilha mesmo, que essa daqui eu fiz só como exemplo, para não ficar colocando o nome dos professores, o que eu fiz? Aqui eu fiz ao contrário. O que eu fiz? Eu coloquei o nome, primeira aula da segunda, segunda da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima aula. Então aqui são as sétima aula, as 7 aulas da segunda. Isso daqui, vamos dizer, eu dividi por período. Então vamos dizer, isso daqui ficou para o período da manhã. Na minha eu tenho o período da manhã, da tarde e da noite. E depois também eu fiz uma para cada série. Para que isso? Para mim, antes de eu começar a montar o horário, eu poder fazer um mapeamento. E então, vamos dizer, eu peguei aqui a primeira da segunda, segunda aula, terceira aula, quarta aula, quinta aula, sexta aula e sétima aula da manhã. Da terça-feira, a mesma coisa. Da quarta-feira, mesma coisa. Quinta, mesma coisa, certo? E aqui eu fiz uma lista com a validação de dados, buscando o nome dos professores lá, certo? Então aí eu venho e coloco aqui. Então vamos dizer, eu vou colocar no período da manhã só os professores que dão aula de manhã. Eu não vou colocar todos os professores, eu vou colocar na planilha da manhã só os professores da manhã. No da tarde, só os professores da tarde. No da noite, só os professores da noite. Para quê? Para mim poder quantificar. Então, que nem no meu caso, que eu tenho 8 salas, 9 salas por período, para mim começar a fazer o horário, falar que ele está, pelo menos matematicamente possível, eu tenho que ter 9 professores. Se eu não tiver 9 professores disponíveis em cada aula, é matematicamente impossível eu fazer a alocação de todos, atendendo as opções de horário deles. Então aí você pode começar a negociar, tá? Então, por aqui eu venho aqui. Ô, Dona Maria, por que a senhora não pode dar a segunda aula, se a senhora pode dar a primeira e a terceira? Então aí eu peço para enviar um novo horário, para uma nova opção, liberando a terceira aula. Então aqui eu vou ter 3 professores, se eu necessitar de 3 professores. Se eu necessitar de 5, eu vou ter que conversar com os professores. Para até que eu tenha um número de professores para atender a cada aula. E como que, vamos dizer assim, bom, primeiro, aqui, conte C de B3, ou seja, nessa coluna aqui, B25, o que tem L. Vamos dizer, que vamos dizer, a condição que eu coloquei de livre para ministrar a aula. Então o X ele desconsidera. Então aqui, por exemplo, aqui eu tenho 3 professores disponíveis, aqui eu tenho 5 professores disponíveis, e aí começou a vir a ideia. Então, a partir do momento que eu tenho esse mapeamento, se eu tenho um por sala, eu abro a planilha aqui e eu vou pelo menor número, ou seja, nessa quarta aula eu só tenho esse professor disponível. Então eu vou alocar
no sexto ano A, eu só tenho ele disponível, eu vou alocar ele lá. Então, a partir do momento que eu vou atendendo o que eu tenho, o menor número de opção, vai ficar mais fácil para mim montar o horário. Agora vamos explicar essa fórmula aqui, porque ela parece que é imensa, mas ela é simples também. São tudo condicional e mapeamento. Então, primeiro if, primeiro C, A3 é uma célula vazia? Se é uma célula vazia, deixa vazio e segue em frente. Agora, se não for vazio, então o que você vai fazer? Então você vai fazer mais ou menos a mesma coisa que estava lá, fez no outro. Se erro, procura segunda em VLOOKUP, ou seja, no PROC-V de A3, opção na coluna 4, que é a primeira aula da manhã. Lá na opção, aqui. No espaço opção não é aqui, a coluna 4. 1, 2, 3, 4. Então ele vai vir aqui e procurar a segunda. Ele encontrou a segunda, ele vai me dar a posição, vai ser maior ou igual a 1. Se for erro, se ele não encontrar que ele der erro, ele vai apontar 0. Então, ele vai colocar um X para mim. E aí, vamos dizer, eu fiz a mesma coisa aqui na segunda. Aqui eu fiz a mesma coisa na terça. Então, e aí vem aquela situação. Terça. Oh, nossa, mas eu vou ter que digitar todas as fórmulas? Não. Então, a partir do momento que você fez a segunda, você fez a primeira fórmula aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai travar a coluna A, tanto aqui como aqui. A coluna, só a coluna, não coluna e linha, porque depois a gente vai ter que arrastar para baixo. E eu venho aqui e arrasto até na segunda 7, ou seja, arrastei. E arrasto também na primeira da terça. Só que aí na primeira da terça eu substituo a segunda por terça e arrasto até a última da terça e a primeira da quarta. Substituo, na hora que eu cheguei na primeira da quarta, substituo terça por quarta e arrasto até o final da última aula da quarta e a primeira da quinta. Substituo quarta por quinta e faço a mesma coisa até na sexta. Na primeira da sexta eu substituo e levo até o final, tá? Então eu já ganhei tempo com isso daqui. Aí o que eu tenho que fazer? Isso a gente vai ter que fazer manualmente mesmo. Eu tenho aqui é 4, aqui eu vou ter que substituir por 5, aqui por 6, aqui por 7, aqui por 8, aqui por 9 e aqui por 10. O que eu estou falando substituir? Isso daqui, a coluna de busca. Porque essa é a coluna de busca, certo? Desta opção aqui. Aqui está a primeira aula. Aqui está a primeira aula, na coluna 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que é a última aula lá, certo? E isso eu vou fazer na terça, vou fazer na quarta, na quinta, tá? Fiz na primeira linha, já que eu travei só a coluna e não a linha, eu seleciono tudo e arrasto até o fim do meu espaço. Eu fiz uma demarcação aqui para mim saber até onde que eu tinha que arrastar. Tá. Eu fiz isso daqui, tá? O que eu vou vir aqui? Vou renomear isso daqui para amanhã. Vou vir aqui. Vou duplicar. E vou colocar, renomear aqui para tarde. E aí eu vou vir aqui e substituir aqui em 4, aqui não vai ser 4. Se aqui eu terminei em 10, a coluna 11 é a pergunta se teve aulas atribuídas no período da tarde.
Então qual que vai ser aqui? Vai ser a 12. Então vocês 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Vou substituir aqui. Também de 12 a 18. Substituir aqui de 12 a 18. E aqui tudo também. Depois que eu substituir, vou pegar e arrastar. Então assim, tem que fazer uma digitação? Tem. Isso tem pouco. O período da noite também é a mesma coisa. A partir do momento que eu fiz manhã, tarde e noite, eu posso multiplicar. Eu pego da manhã e venho aqui. Da manhã, multiplico, vamos dizer, venho, duplico manhã aqui. E venho aqui e renomeio ela. No meu caso é ensino médio que eu tenho de manhã só. Primeiro A. Renomeei para o primeiro A. Então aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui no primeiro A somente os professores que trabalham no primeiro A. Certo? Coloquei os professores que trabalham no primeiro A. E aqui eu vou fazer uma verificação. Como assim, eu tenho eu vou fazer a verificação para quê? Para mim poder liberar, vamos dizer, tá, eu já tenho professores suficientes para mim poder alocar, começar a fazer a alocação deles. E aí, assim, eu posso começar a pensar em fazer aquele critério, tá? Então, vamos dizer, aqui eu tenho, no caso aqui só tem 1 e 0, mas vamos dizer assim, eu tenho aqui, eu posso ter 2 aqui, acho que 2, não aumentou, vamos ver aqui, Diogo, tá, então aqui eu tenho 3, 2, 1, tá, então vamos dizer, estão vendo aqui na segunda-feira, eu não tenho professor para trabalhar na primeira aula, eu não tenho professor para trabalhar na segunda aula, então eu vou ter que buscar esses professores, conversar com os professores para me liberar esses espaços. Entenderam? Então eu acho que fica mais fácil. Depois que você tem uma quantidade, você já tem, por exemplo, uma possibilidade matemática, tá, eu venho aqui, eu converso com o João. João, você pode dar aula na segunda-feira, na primeira aula? Posso. Não posso. Não pode por quê? Então aí você vai ser uma negociação entre o professor, mas tem como você mostrar para o professor, mostrar para o seu diretor, falar, ó, não dá para atender a necessidade, a opção de horário dos professores, porque não tem professor suficiente. Então, todo esse mapeamento, eu acho que ele facilita o trabalho. E a partir do momento que eu conseguir fazer esse mapeamento, a próxima etapa é a gente pensar num sistema de rotina, de looping, para que que a própria planilha preencha. Então ela vai dentro dessa ideia da gente então ele vai pegar na primeira aula, ele vai verificar qual a disponibilidade do professor e vai fazer a alocação. E aí ele vai acertando, vamos dizer, fazendo a alocação. Por exemplo, professor aqui, no caso aqui não tem nenhum professor para a primeira aula. Não, na realidade tem 3 professores aqui. Aqui tem 3 professores aqui. Então ele vai pegar um desses professores aqui e vai colocar na primeira aula. Depois na segunda aula só tem esse, ele vai colocar esse daqui. Na terceira aula só tem esses dois, ele vai colocar um desses dois aqui. Na quarta aula não tem nenhum, então assim, não tem como o programa atender. Mas dá para a gente começar a pensar em criar uma rotina. Até agora a gente conseguiu vir com fórmula, mas só que a partir daqui a gente já vai ter que trabalhar com rotina de programação, de looping, de estrutura de repetição. Eu espero, a ideia é ajudar. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, eu acho que as fórmulas estão aqui, dá para visualizar bem as fórmulas, então é só copiar
Mas aí fica a ideia, não poder. Tem uma máxima que diz que não existe código errado, existe código que não dá certo. Se o código deu certo, chegou à finalidade, ele está correto. Então, se você, de repente você consegue visualizar uma maneira mais prática de fazer um mapeamento, uma maneira mais prática de chegar ao resultado, dá um alô pra gente aí, que a gente está sempre, vamos dizer, sempre a gente procura o mais fácil, facilitar, né? Porque, vamos dizer assim, a gente sabe que, vamos dizer, a montagem do horário, embora tenha programas que eu até agora, sinceramente, eu não encontrei nenhum programa que atenda, vamos dizer, a toda a necessidade da escola, mas existem programas, vamos dizer, mas a maioria dos programas são caros, e aqueles que, vamos dizer, que são oferecidos meio que gratuitamente, eles não conseguem preencher o horário. No fim, o que acontece? Você roda o horário e no fim você tem que ficar no manual lá, tirando janela, tirando choque. Então, tudo que a gente está tentando fazer é melhorar, para a gente ter uma visão mais clara, colorida, para fazer o trabalho. E estamos aí à disposição para tirar qualquer dúvida e espero que vocês gostem. E qualquer coisa é só entrar em contato deixar aí nos comentários aí, que a gente vai tentar responder, vai tentar ajudar vocês no que a gente puder, tá? Muito obrigado por ter assistido e até uma próxima. E também deixem assim, sugestões, assim, se vocês têm uma ideia, eu gostaria de uma planilha de uma certa para certa necessidade, ou para essa ou para aquela, a gente vai tentar desenvolver para vocês, porque, vamos dizer, é aquela situação que a gente sabe, vamos dizer, escola só muda a cor da lona, né? O circo é o mesmo, os problemas que existem numa escola existem praticamente todas. As dificuldades que a gente encontra no trabalho de encontra no trabalho de todos. E a gente está aqui para colaborar, ajudar um ou outro, tá bom? Aproveitando a oportunidade aí, um bom Natal e um feliz ano novo a todos, tá?